omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 11 de março, a Igreja celebra a memória de Santo Eulógio de Córdoba. Santo Eulógio talvez tenha sido um dos mártires mais célebres da época em que a Espanha era dominada pelos árabes. Isso aconteceu entre o século VIII e o século XIII. Entretanto, inicialmente, os cristãos espanhóis não eram submetidos ao martírio ou à escravidão, e nem eram vistos como intolerantes. Ao contrário, a Espanha, sob a dominação dos árabes, teve períodos longos de paz e de desenvolvimento. Também no que diz respeito à religião, eles pareciam tolerantes. Eles não combatiam diretamente o cristianismo, mas queriam que o cristianismo ficasse na sombra e não tivesse força para se difundir. Assim não entraria em conflito com a religião do Estado, que na época era muçulmana. Então eles trabalhavam para que o cristianismo permanecesse adormecido. Porém, os cristãos espanhóis não se submeteram aos desejos dos árabes, não apenas para provocar, porque a fé, quando vivida com coerência, ela não consegue permanecer oculta e não se difundir. Entre esses cristãos estava o sacerdote Eulógio, nascido em Córdoba, numa família de nobres e de cristãos. Eulógio era conhecido pela sua cultura e por sua atuação social audaciosa ao trabalhar com humildade junto com os pobres e necessitados. Ele foi formado na Universidade de Córdoba, muito requisitada na época, e lecionava também numa escola pública e procurava sempre estar atualizado. Eulógio escrevia muito, entre os seus livros estão Memorial e Apologia, nos quais ele faz uma contundente análise da região muçulmana confrontada com a cristã, e ele prega que a verdade é a liberdade pela fé em Cristo. E aonde quer que ele lecionava, onde quer que ele estivesse, ele defendia a ideia de que Cristo era a verdadeira liberdade do homem. E muitas pessoas, ao ouvirem a sua pregação e os seus ensinamentos, se converteram ao cristianismo. Por isso, ao descobrir toda a sua ação apostólica e também o respeito que ele tinha entre os cristãos, os muçulmanos árabes mandaram prender Santo Eulógio. Convivendo com os cristãos que davam a sua vida por Cristo, ele escreveu na cadeia História dos Mártires da Espanha. Nesta obra, ele deixou para a posteridade o martírio de pessoas cujo único crime foi manter a sua fé em Cristo. Depois de libertado, graças à influência dos seus familiares e também das autoridades locais, ele voltou a atuar com a mesma força. Falecido o bispo de Córdoba, Eulógio foi nomeado para o cargo. Ele então passou a ser considerado líder da resistência aos muçulmanos. Foi como bispo que ele conseguiu converter a filha de um influente chefe árabe, e por isso a paciência dele chegou ao fim. Eulógio foi novamente processado e desta vez condenado à morte, e a sua execução aconteceu no dia 11 de março de 859. Esta data foi mantida como sua festa litúrgica, tanto para os cristãos da Espanha como da África do Norte, e logo depois a sua devoção se espalhou por toda a Igreja, dando um grande testemunho de fé, de coerência e de luta pela verdade. Nesse dia em que celebramos Santo Eulógio, peçamos a sua intercessão para que nós também possamos, nos meios acadêmicos, onde quer que estejamos, dar testemunho que a verdadeira liberdade só temos em Cristo Jesus. Este homem foi de grande coragem e um grande testemunho para nós. Também hoje precisamos ter bastante coragem para poder professar a nossa fé em Jesus Cristo. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santo Eulógio, esse homem, Senhor, que viveu a sua fé com coerência, sendo sacerdote e depois bispo, anunciou, Senhor, a todos o Teu nome e a muitos, Senhor, conseguiu converter para a verdadeira religião, a verdadeira fé, o cristianismo. Nós te pedimos, Senhor, a mesma graça e a coragem que ele teve, porque, Senhor, ele viveu em tempos difíceis para a fé cristã. Por isso, Senhor, nós também que vivemos em tempos difíceis, precisamos da mesma graça e da mesma força
que motivou o seu coração. Olhando para a história, Senhor, nós percebemos que a graça de Deus venceu, mas venceu porque teve homens e mulheres que foram abertos a esta graça e se deixaram conduzir por ela. A mesma graça, Senhor, nós pedimos hoje para nós e para toda a Igreja. Não permitais, Senhor, que nos afastemos da verdade, do caminho que o Senhor Jesus nos mostra no Evangelho. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis e, sendo fiel, permanecer anunciando que apenas em Jesus Cristo podemos encontrar a verdadeira liberdade e a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Eulógio, rogai por nós.